eu tenho uma réplica, imagem e semelhança. Imagem e semelhança da minha Ferrari. Olha isso aqui. Essa Ferrari aqui, ó. SF90 Aceto Fiorano pista. Os discos desse jeito, tudo desse jeito, o bico dela desse jeito, uma Ferrari única, toda de fibra de carbono. Essa Ferrari aqui é a imagem e semelhança da Ferrari original. Imagem e semelhança. Só que ela é representativa. Quer que eu te mostre um outro carro que eu tenho, só que é no futuro? Uma Pagani, toda de fibra de carbono. Carro de uns 20 milhões de reais. Outro carro de corrida. Esse carro não tem a posse dele ainda, só tem a imagem e semelhança dele. Esse carro é maravilhoso. Toda na fibra de carbono. Você quer saber de uma coisa? Essa imagem e semelhança dessa Pagani é mais cara do que o primeiro carro que eu já comprei até hoje. O carro original custa 20 milhões. É uma Pagani. Para quem não conhece, Pagani é um argentino que criou essa marca. É um V12. Diferente desta coisa, que é um híbrido de 6 milhões. Esse aqui. Olha isso aqui. Arranquei a capa traseira. Dá uma olhada nesse motor, se não é imagem e semelhança isso aqui. Essa miniatura é mais cara. Dá uma olhada nisso. Essa miniatura é mais cara do que o meu primeiro carro. Tem lógico ou não? Um Gol 96. Essa miniatura é mais cara que ela. Porque ela é fidedigna em cada peça do motor. Um V12 insano. O que a imagem faz? Todo mundo escreve assim, ó, a imagem representa. Traga os aviões aí para mim. Deixa eu te mostrar o que é imagem e semelhança. A imagem e semelhança é uma representação. Você está assistindo aqui agora um corpo de carbono com 85 quilos, fazendo o quê? 1,81 m, com 38 anos de idade, sendo representação da glória de Deus. E lá vamos nós para o desfile de 7 de setembro, para mostrar. Pega com o Gonçalves lá mais um. Faltando um na frota aqui. Vamos começar o desfile de 7 de setembro para mostrar a imagem e semelhança da frota aérea da família Marçal. Cênica, passou. Essa é uma representação 1/32 de escala de um avião. Tá aí, ó. PT, infelizmente eu tenho um avião que começa com PT. RFC, passou. Aí vamos para a imagem e semelhança. Esse aqui ficou um pouquinho menor, é o jato CJ1. Tá aí a inscrição do jato. PMP, nem conto o que é. Pablo, Marçal, alguma coisa. Imagem e semelhança. Aí passa o outro avião. Olha aqui, imagem e semelhança. Esse aqui é um outro avião meu. Esse aqui. Traz aí. Olha esse aqui, que você nunca mais vai esquecer. Os brinquedos de alguém que trabalhou muito. Passou, opa, o Papa Romeu, papá. 66. Passou o avião e nele estava escrito o quê? Olha esse aqui. Passou mais um. Essa aqui é a frota aérea do rolê todo aqui, ó. Esse aqui é a máquina. Esse aqui chama Ultraboard. Olha ele aí, ó. Esse é o CFO. O Papá Charlie Fox Oscar. Passou a frota inteira. Vamos passar de novo? Acho massa demais brincar. Ó, vamos passar na ordem. Olha o cenicão aí de descer na terra. A imagem e semelhança. Olha o outro. 66. Aí vai passar agora o Mustang Citation. Aí vai passar o mais rápido ainda, CJ1. Nem deu para ver, né? Agora vai passar o helicóptero monstro de guerra. O que está acontecendo? Está acontecendo um desfile de imagem e semelhança. Rindo até 2059. Deixa eu falar uma coisa para você. Cai a real. A imagem e semelhança, ela é reduzida na escala. Reduzida na escala. Ela representa a imagem real. Irmão, se você não cair a ficha agora de quem você é, sai dessa live, para de me seguir e esquece o que eu tô falando. Você é a representação perfeita. Essas miniaturas aqui, elas são muito parecidas. Elas representam essa coisa aqui que é mais cara que um carro. Por causa disso, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha os detalhes desse motor.
Esse negócio aqui ainda está longe da realidade. Isso aqui é uma miniatura, por mais que ela é inteira em fibra de carbono. Por que você tem um carro? Os aviões todos são aviões reais em representação. Isso aqui é um carro real, só que ele está no futuro. Pagani. Por que você tem? Porque eu já acessei a imagem e semelhança. O que eu quero que você entenda? Esse desfile aéreo que aconteceu aqui, para você entender, ele nada mais é do que a representação daquilo que é real. Então fala assim, eu represento um Deus real. Escreve todo mundo. Eu represento um Deus real. Significa que se esse Deus é real, você também é. Por que você representa? Ele que decidiu. Escreve assim, ó. Eu não pedi, foi ele que quis. Eu não solicitei, eu não desejei, eu simplesmente sou. Só escreve isso. Você representa um Deus real. Ai, daqueles aqui na Terra que conseguem olhar para si mesmo e entender Gênesis 1, 26. Não foi eu que pedi, não foi eu que sonhei, não foi eu que desejei, foi ele que quis. Se ele quis, como que eu não vou cumprir a ordem dele? Quem quis? Ele. O Espírito, a sabedoria e o governante. Deus, ancião de dias, o seu espírito de revelação e a sabedoria, que é seu espírito de execução. Não foi eu que pedi, cara. Alguém está falando, foi ele quem? O Deus vivo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Se a gente não tivesse a manifestação do Espírito Santo, a gente só ia chamar de Espírito. Se a gente não tivesse conhecido a sabedoria pessoalmente há 2000 anos atrás, o que a gente ia chamar? De sabedoria. Se a gente não tivesse visto Daniel falando do ancião de dias, se ele não tivesse visto o João vendo ele no trono de glória, a gente também não ia saber que jeito que ele era. Se o Moisés não tivesse falado com ele mais de 100 vezes, o maior amigo de Deus entre todos que passaram na terra depois de Cristo, é quem? Moisés. Moisés falou com Deus vivo mais de 100 vezes. Quando você é alguém que é a imagem e semelhança dele, quer dizer, você é, só que você tem que acionar. Então vamos lá, está no plural. Façamos. É uma reunião de três. Três seres que estão reunidos olhando para a lógica da criação e falando, faça a nossa imagem e semelhança. Ó, façamos, plural, três, trindade. Olha o tempo, a altura, largura, profundidade. Olha a matéria, os três estados da matéria. Olha para o tempo, passado, presente e futuro. Olha para a formação do ser, corpo, alma e espírito. Olha para a formação do átomo, essa é linda demais. Próton, elétron e nêutron. Olha para todas as coisas. Tudo, começo, meio e fim. Olha para toda a lógica. Se você olhar para tudo que existe, vai acontecer algo impressionante. Se você olhar para essas coisas, o que vai acontecer? Você vai falar, esse 3 é uma assinatura. Esse 3 é uma assinatura. Vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém. No dia que eu fiz esse movimento aqui, ó, não é de meu nome. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que eu vou contar isso para alguém na política? Eu não vou contar isso para ninguém na política. Esse aqui significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que muda o seu espírito, o que muda a sua alma e o que muda o seu corpo. Por que Jesus muda seu corpo? Porque ele vem em corpo. Vocês estão entendendo ou não? O espírito e a alma. Quando você pegar esses três, o que você vai fazer? Você vai assumir uma coroa de glória. Você vai pegar uma coroa e vai sentar num trono. Eu estou revelando meu coração para vocês. Isso aqui não é, esse M aqui não é M de Marçal, é de mudar de mentalidade. Porque quem tem um pai tem um filho. Quem tem o espírito tem a clareza. Vocês estão entendendo? Você representa um Deus real. Você representa um Deus real. Então, você vai ver pessoas fazendo sinais, você vai ver o surfista fazendo assim, você vai ver gente que tá legal fazendo assim, gente que tá fazendo assim, gente que tá com raiva pondo o dedo do meio, gente que tá acusando o outro usando esse dedo. O meu dedo representa o filho, o pai e o espírito, é esse dedo aqui, ó.
eu fiquei pensando, cara, eu tenho que marcar alguma coisa. Mas na hora que eu vi que 3 dá M, aí eu fiquei mais doido ainda. Que aí eu falei, é mudança de mentalidade. Eu não quero glória para mim. Eu não quero glória para mim. Zero. Não quero, não quero, não quero. Eu sou um servo. Então, quando ele fala façamos, o façamos aponta para algo. Vou te fazer com tudo que Jesus é, com tudo que Deus é, e com a sabedoria. Você tem que entender só o lapso temporal para você não criar confusão, tá? Jesus, com esse nome, é quando o Espírito descarrega, a sabedoria, descarrega do trono de glória, como está em Isaías, desce sem nada. Desce sem nada. E vira homem como eu e você, depois sobe com tudo. Cara, se você ver o que está escrito em Apocalipse 5:3, deixa eu te mostrar aqui um negócio, para você ter um temor no seu coração. Vou escrever aqui, ó. Apocalipse 5:8, que fala aquela passagem, descreve os 4 seres viventes. Não existia ninguém no céu. Vou pegar aqui agora para abrir o livro. Relato 5:3. Deixa eu abrir aqui. Olha, tanto que é louco. Guarda esse versículo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nunca mais esqueça isso aqui, ó. No céu não tinha um ser que poderia abrir um livro que tinha 7 selos. Por quê? Para abrir o livro dos 7 selos, você tinha que ser o próprio código. Você tinha que carregar 7 códigos. Não é a matéria de hoje, a gente fala de Apocalipse, a gente pode falar em breve, mas para você entender, essa sabedoria que esvaziou da glória, agora eu vou pegar, ó, Isaías. Ó, isso aqui é louco demais entender isso aqui. Olha isso aqui. Achem para mim o versículo enquanto eu vou falando aqui. Lá em Isaías fala que ele se esvaziou da glória, deixando o trono e desceu aqui na terra. Você tem que entender que Cristo é a personificação, é o download material de uma pessoa da Trindade. Quando você entende isso, meu Deus do céu, você está salvo. Porque aí você fala, eu quero tudo que a Trindade é. Eu quero todos vocês escreverem isso. Eu quero tudo que a Trindade é. Aí você fala, tá, mas eu já sou a representação. Aqui está o segredo. Essa representação tem que ser acionada. 6:1. Vamos abrir aqui, ó. Isaías 6:1. Não é isso, não? Não. Na hora que eu vi o 6, eu já vi que estava errado. Tem João 12:41. É João dizendo que... Negativo, tá em Isaías. João está dizendo, mas não é feio. Não, Filipenses é uma repetição. Eu quero o de Isaías. É uma profecia. São 333 profecias que foi cumprida. Mas agora eu acho. Vê aí até onde vocês vão conseguir. Tá falando que ele deixou o trono. Escreve assim, ó, deixou o trono. Que aí vai ficar mais fácil. Nós estamos parados num versículo, que se você ler a Bíblia igual um cara fuma um cigarro, você só vai ficar com a fumaça. Só vai ficar com a fumaça. Você não vai ficar com nada. Você vai fumar, queimar o cigarro e pegar... O que é o negócio que fica no pulmão? Efizema. Você vai pegar uma efizema parcelada, que o cara fala, não, fumar não dá nada, não. Não dá mesmo, não. É um parcelamento de morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. Você vai arrumar. A efizema está entrando. O cara está entrando no modo parcelado. Você está pegando ela a prestação. E disse Deus. Por que Deus disse? Porque é o comando da criação. Por Moisés ter acertado isso aqui, meu filho, presta atenção. Por Moisés ter acertado isso aqui, ia ser um negócio mais assombroso da terra. O Moisés, para acertar isso aqui, sendo um hebreu, há milênios atrás, sem computador, sem ChatGPT, sem Google, sem Barça, sem Yahoo, sem o KD, sem nada, ele deveria ter feito algo que mecanicamente é impossível. O que ele teria que fazer? Ele teria que pegar um chute atrás de chute. O cara não errou nada, mano.
cara não errou a ordem da formação, o tamanho do astro chamado Sol e Lua. O cara não erra nada, mano. Deixa eu te falar, matematicamente, para quem entende de matemática, a possibilidade desse negócio ter acontecido é 10 elevado a 138 de potência. A partir de 10 elevado a 38 já é mecanicamente impossível um ser humano conseguir produzir. Ele é elevado a 138 a potência do cara acertar um negócio desse aqui. Essa conversinha de Moisés é mecanicamente, matematicamente, logicamente inviável. Agora, depois de milênios, a gente começar a comprovar as coisas. Quantos códigos faltam decodificar na Bíblia? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é escrita finita, mas revelação infinita. Anota isso aí, tá? A Bíblia tem uma escrita finita, de 31 mil versículos, 40 autores, 3 línguas diferentes, que escreveu 66 livros, só que a escrita é finita porque cabe dentro do livro, está impresso. Revelação é infinita, depende, anota aí, a revelação depende da frequência que eu vivo. Se você vive no inferno, você vai falar mal de Deus e vai ficar falando que não existe diabo e que não sei o que, é a sua frequência. Se você sobe um pouco e o Espírito, ele mostra para você o pecado, a justiça e o juízo, você vai ver a Bíblia de um jeito. Você vai ver a Bíblia de um jeito. O que acontece? Se você simplesmente virar e falar assim, ó, escreve todo mundo assim, ó, a revelação depende da frequência. O que significa isso? Alguém está falando, por que a Bíblia só tem 66 livros? Quer pegar o código? O código é o seguinte, o código é simples. A Bíblia copta tem 84, é cristã. A Bíblia ortodoxa russa tem 74. Peraí, 74. A Bíblia católica tem 73. A Bíblia protestante tem 66. E a Taná, que é a Bíblia judaica, tem 24 livros, que é exatamente os 39, que aí começa a confusão. É exatamente os 39 livros do Antigo Testamento. Qual a diferença da Bíblia judaica para o nosso Antigo Testamento? Nada. Só à disposição. Ao invés de ter 12 profetas menores, tem um único livro na Taná, que chama Os 12. Só isso. Só isso. Tem mais nada de diferente. Aí, Primeira Reis, Segunda Reis, e Crônicas e Segunda Crônicas, é um livro só. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de conteúdo, com quantidade de exposição de livros separados, mas o conteúdo é igual. Tá? O conteúdo é igual. Então, o que acontece? Se você exatamente nesse exato segundo, no seu espírito, virar e falar, cara, eu quero compreender o que o Marcelo está falando. Você vai entender no seu espírito. Quando você entende no seu espírito, já era. Quando você entende no seu espírito, já era. O que acontece? Nós vamos ler agora com essa compreensão. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Já te mostrei. Então, um avião, exatamente esse avião grande, esse aqui é a representação. Então, essa representação foi um cara que fez, custa, sei lá, 3, 4 mil reais cada miniatura dessa para ser fabricada. Se você compra ela industrializada, olha que louca essa notícia. Esse helicóptero aqui, ele foi feito e custa uns 3, 4 mil. Eu não lembro quanto foi pago. Mas por que esse helicóptero custa desse tanto? Porque ele foi uma fabricação única e manual. Certo? Tá ouvindo ou não? Se eu produzisse aqui em série, assustadoramente, isso aqui, você sabe quanto isso aqui pode vir a custar se eu produzisse aqui em série? Alguém que chuta? 300 reais. Que dia. Esse que é o problema que vocês entenderam até agora. Vai ter um putz tão violento. Se Deus faz só uma miniatura, essa miniatura ia custar trilhões. Eu fui entrar num projeto para construir um carro. Custa 25 milhões de reais para fazer. Que é um molde. É igual peça piloto de roupa. Quando você vai fazer a primeira, custa tão caro que dá vontade de sair correndo. Resumindo, deixa eu te explicar. Um helicóptero só custou 4 mil. Se eu fizer na indústria uns 10 mil helicópteros desses, cada helicóptero
Alguém está falando que foi 5.500 ali. Eu não sei, tem cada um é de um preço. Cada um, se foi feito um, é exatamente o fim do mundo o valor. Agora, se eu fizer em série esse helicóptero, ele vai custar R$ 15. Porque eu vou fazer ele industrializado, vai custar para fazer o primeiro, porque eu vou ter que fazer os moldes, as formas. Quando eu termino a peça piloto com os seus moldes, eu não gasto mais dinheiro. Eu destruo em série e até as pinturas, tudo eu faço em série. Toda a pá, o rotor, as rodinhas, eu faço tudo em série. Crio mecanização. O segredo é quanto que você paga para fazer o primeiro. Deixa eu falar uma coisa. Nós não fomos feitos em série. Nós fomos feitos em multiplicação e frutificação. Se você não destravar sua identidade agora, não volte amanhã. Tá bom? Deus fez um molde. Ele criou o homem e a mulher no mesmo dia, mas não formou no mesmo dia. Vocês vão pirar com isso aqui. Ele formou a mulher depois do homem. A mulher é a obra. Escreve todo mundo, homens e mulheres. Escreva. Escreva. A mulher é a obra-prima da criação. Porque ela foi formada por último. O que é criar? O que é formar? Escreve todo mundo. Criação versus formação. E Deus cria, depois Deus forma. Deus cria, Deus forma. Quer ver um negócio que você passou correndo na leitura e não pegou? Volta em Gênesis 1, que você vai passar mal. Prega aí, vocês aí, ó. Você tinha que sair do WhatsApp e focar na Bíblia aqui. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha qual que é a palavra que está no versículo 2. Pega o código. E a terra era sem forma. Deus não formou a terra no mesmo ato. Primeiro ele cria, depois ele forma. Ele não gerou a forma. E aí, por conta disso aqui, ó, e havia trevas sobre a face do abismo, aconteceu uma condenação aqui. Que é o quê? A queda de Lúcifer, que era um guardião terrestre. Então, a terra era sem forma. Significa o quê? Que ele não formou a terra. Louco ou não? A terra está vazia. Vazia de quê? Pula para o versículo 2 que você vai entender. Capítulo 2, versículo 1, você vai entender agora. Olha aqui. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Deixa eu contar o segredo. Pega esse código e fique em paz. Não arruma discussão, não. Assim os céus, a terra e todo o seu exército. Que exército? Tudo é exército. Minério é exército. Animal é exército. Gente é exército. Tudo que Deus criou. Onde está escrito? O cara passando mal ali. Capítulo 2, versículo 1, está escrito. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O que eu estou te falando? Que cria tudo. Depois forma. Por exemplo, você é criação de Deus, mas não foi formado ainda. Quer saber uma coisa? Você está acordando de manhã para ser formado. Você acha que você é quem? Alguém que não ama a ignorância, mas ama a criação e entendeu a formação. Não tem como você, no mundo extremamente rico e infinito em semeador e colheita, falar que você é pobre, porque na formação não há pobreza. Deus não economizou em carbono, Deus não economizou em matéria-prima, Deus não economizou em nada. Não faz sentido. Você está sendo formado na madrugada. Se você entender o que eu estou falando, primeiro, a obra que foi criada nem foi ativada. Quando ela é ativada, ela passa a ser formada. A formação é igual formar o músculo. O músculo já não está aí dentro, Deus já criou o músculo. Mas você quer formar o músculo, agora vai ter um entendimento absurdo. Se eu rompo as fibras puxando o ferro, o que acontece? O músculo se forma. Mas ali, você está inventando músculo? Não, o músculo está lá. Seu cérebro está todo aí dentro, 86 bilhões de neurônios. Deus não economizou para fazer nada. Você economiza na hora de formar. Deus te deu uma fazenda, mas está cheio de mato. Você vai ter que formar o pasto. Deus te deu a fazenda, mas não plantou a lavoura. Você vai ter que bater aquele pasto, passar o arado e vai ter que comprar semente e formar o pasto. Deus te deu a pessoa perfeita para você casar, mas essa pessoa parece o Lúcifer. Porque você não formou uma pessoa no casamento. Por que Deus te deu essa empresa e você criou uma empresa? E a empresa é uma desgraça, porque você não formou a empresa. Por que tem gente chamada de funcionário que parece um monte de demônio mirim em volta de você e você não prospera e nem eles?
Porque você não treina, não forma pessoas. Por que você é uma ameba? Não. Você está uma ameba. Porque você cria, mas não forma bosta nenhuma. Deu para entender agora ou não? Ter essa percepção vai mudar a sua vida para sempre. Vai dar a lógica. Criar e não formar significa que você não foi pleno. Seu filho foi criado por Deus, mas ele é formado por você. É por isso que ele é desse jeito. É por isso que ele está desse jeito. Ele está dando sinais que ao invés de ter uma formação, está tendo uma deformação. Deus criou o diabo? Sim ou não? Respondam. Deus criou o diabo? Sim ou não? Vamos ver. Escreve aí para mim. Deus criou o diabo? Deus não cria coisa ruim. Deus criou um anjo de luz. Estão respondendo sim. Vocês não conhecem o seu Criador. O seu Criador, o meu Criador, jamais criaria o diabo para acabar e destruir e matar os outros. O diabo, na figura do anjo de luz, deformou a criação. Ele que tirou 2 pedras preciosas da coraça e colocou minério no peito. Que minério que ele pôs? Ouro, porque ele queria o trono de Deus. Nunca o Deus vivo criaria o diabo. Deus criou o anjo de luz e ele se deformou. Então isso é possível? Sim, é por isso que você é deformado no seu espírito, deformado na sua alma e deformado no seu corpo. Quem deforma o seu corpo? A indústria de alimento e você... Deixa eu te falar, você é tão inteligente. Olha para os animais. Animal não come comida que não é para ele. Você come comida que é só da cáustica. Você come formol. Você bebe leite de caixinha, você come formol. Você usa produto de defunto. Só que você está vivo. Você está doidão? Você está doidão? Você vê bicho. Bicho, se a carne estiver perdida, faz assim, ó. Comer isso não. Você, carne perdida? Não, mas ela tem marca? Tem. Bota para dentro. Pega um litro de óleo de soja e põe para dentro. Você é doido? Se você mexe com óleo de soja, você está ficando doido. Você vai pegando as coisas. Batata frita, o que tem? O que tem comer um sorvete que é gordura hidrogenada? Nada, não tem nada. Você pega 10 alimentos do inferno, o sorvete ainda ganha. Você pega coisas com nível de sódio absurdo para destruir e reter água dentro de você e não soltar mais nada. Você começa a analisar a natureza e você fala, mano, por que eu pego um saco de açúcar e como ele para dentro? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Você é o único ser que tem cérebro focado na racionalidade, porque os animais também têm cérebro. Aí o que você faz? Você só põe porcaria para dentro. Você põe batata para dentro, você põe doce para dentro, você põe um monte de coisa para dentro. O que tem a ver? Deixa a gente ser feliz. Não, felicidade é identitário. Felicidade no intestino. O intestino vai deformar seu corpo. Simples. Simples. Deus não fez esse corpo molenga igual o seu. Seu corpo está molenga porque você não forma o corpo. Resumindo, eu não quero te reprimir na sua comida. Eu só quero te falar, você é imagem e semelhança do Criador. Não faz sentido você parecer um balão de ensaio. Não faz sentido. Não faz sentido você estar com 10 quilos acima do peso normal, sendo que a cada peso extra é 4 quilos de pressão no seu joelho. Coitado do seu joelho. Seu joelho parece uma dobradiça daquelas portinhas antigas. Pedindo socorro. Tira esses 40 quilos de sobrepeso. Isso é para quem está com 10. E eu sei que está com 30. 120 quilos de pressão no joelho. Resumindo, você não sabe o que é ser imagem e semelhança do Criador, irmão. Sai daí. Aceita o que Deus fez e forma tudo que Ele te deu a capacidade. Deus não criou o diabo. O diabo se deformou. Respira fundo aí. Respira fundo. Deixa eu te explicar. Você não acha impressionante um negócio desse, não? Eu acho tão bonito. Não, isso é obra do acaso. Deixa eu te falar. Você sabe quem são os canalhas que falam que isso é obra do acaso? Os mesmos que tiram a sua glória quando você faz uma tarefa. Sabe o que eles falam? Não, isso é coincidência. Coincidência? Eu acordei cedo 1 ano e fazendo essa coisa acontecer e você está chamando de coincidência? Eu fiz uma lista de renúncias. Estudei pra cacete. Você chamar de coincidência?
Aí o outro fala, foi sorte. Sorte? Por que a sorte não fez por mim? Você tá de brincadeira, né? Não, deixa eu te falar uma coisa. Não existe coincidência no universo altamente orquestrado. Você sabe por que tá todo mundo apavorado de uma nave 3 e Atlas chegando? Porque ela tá na mesma onda elíptica que todos os astros. Não existe essa possibilidade matemática de alguém entrar nessa onda e vir a mais de 200 mil quilômetros por 200 mil quilômetros por quilômetro por segundo. Metros por segundo, nem é quilômetro. Não existe. Tem um negócio errado. Alguma coisa está acontecendo. Sabe se você acredita? Eu tô nem aí se vai vir ou não. Ah, se bater, acabar com a Terra. Grande dia. Grande dia. Grande dia. Aí você fala, cara, mas se ela bater e explodir a Terra, aí tem um negócio errado. Sabe por que eu não creio absolutamente nisso? Que a Bíblia falou que primeiro o sol vai apagar. Deixa eu dar um conselho para vocês. Essa nave está indo direto em rota de colisão com o sol. Não se assuste se esse trem bater no sol. Só tem um problema, não é uma rocha porque ela desacelera e acelera e muda de rota. Isso nunca aconteceu, nós nunca vimos isso. Tá, você não ficar doidinho, vamos voltar para a Bíblia aqui. Deixa esse assunto para amanhã. Então agora eu vou conseguir fazer aqui Gênesis 1, 26, né? Não é isso, filho? Vocês ficam querendo engolir a Bíblia de uma vez? Igual fumar cigarro, vai ficar só com a fumaça. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Agora vamos lá. Então a nossa imagem, vocês entenderam. A imagem é representação, escala menor, e se ela é representação, ela também é reflexo, ela é um frame. Então, você imagina a potência que está introjetada aí dentro, mas não foi formada ainda. Agora está escrito aqui uma condicional, conforme a nossa semelhança. O que significa? Imagem dos três e característica individual de cada um. O que você está falando? Você não está entendendo nada. Agora vai dar o boom na sua cabeça da identidade. Conforme a nossa semelhança, está falando do conjunto. Então, carregado de glória, de potência, na unicidade, na unidade dos três. Ou seja, existe um ser, que é os três. Deixa eu explicar o negócio. Deus. Não esquece disso, não. Deus é plural, o nome. Deus. Existe uma figura central dos três. Como é que eu explico sem fazer doideira? Porque eu sei explicar isso aqui. Olha para o átomo, pronto. Olha para o átomo e pensa que o átomo está em tudo, certo? O átomo não está em tudo? Então a glória de Deus está em tudo. No reducionismo, eu falo que Deus é o átomo. Não tem como. Porque senão o cara que criou o relógio já está dentro do relógio, tá bom? Senão o cara que criou o Carl Benz, ele tinha que estar dentro de todos os carros. Então ele não está. Tem a glória dele em todos os carros. Todas as marcas de carro só existem por causa de Carl Benz. Tá entendendo? Graham Bell começou o telefone, então ele tem que estar em 7 bilhões de telefones? Não, a glória de Graham Bell. Quando meus aviões, não tem a pessoa do Santos Dumont lá dentro, tem a glória de Santos Dumont. Foi ele e os irmãos White que fizeram os primeiros aviões. Quem voou primeiro foi o Santos Dumont, sem a ajuda de nada, só com a força do vento. Então, sem sombra de dúvida, foi ele. Cara, por que um brasileiro, logo brasileiro, conseguiu decolar um primeiro avião, sendo que a gente é o povo tupinambá até hoje? É porque ele não estudou aqui, ele estudou em Paris. Ele estava lá onde as pessoas discutem o futuro e não em pessoas que estão presas no passado. Aqui não tem como decolar o primeiro avião, só para você saber, tá bom? Façamos o homem, não, por enquanto, né? Até nós acionar isso aqui vai dar certo. Façamos o homem a nossa imagem significa um carregamento, a unicidade da junção dos três, certo? Então, toma aqui, você é uma representação. Você se move em três também. Temporalmente, materialmente, espacialmente. Anota essas três coisas: temporal, espacial e material. Essas três coisas aqui, olha que louco, são as três esferas. Material, temporal e espacial. Você tem que dominar na matéria, começa com o seu corpo e tudo que você mora. Onde você toca, o carro que você dirige, a matéria. Ok? O seu nível de saúde, tudo é matéria. O tempo. Felizes são aqueles que dominam o tempo. Aí você fala, como que domina o tempo? Freia a Terra? Acelera a Terra? Não, distorce o tempo, aumentando a intensidade. Então, tudo que você for muito intenso no tempo, o tempo responde mais rápido. Marcelo, eu não acredito. Então, só a ignorância não anula a realidade.
Então, você conhecer o tempo, o espaço e a matéria vai mudar tudo. Deus não cabe em nenhum dos três, tá bom? Mas uma das três pessoas fez o quê? Desceu aqui na Terra. Vamos pegar as três físicas, para você entender se existe isso ou não. Não tem uma quarta física, tá? A física de matéria, a física que chama metafísica, que é de alma, de energia, e a astrofísica, que é a espiritual, que é de luz. Muito doido isso, mano. Você sabe o que eu curto a vida? Deixa eu te contar. E quando eu vou discutir com a teoria, ele fala, você acredita no Big Bang? Eu acredito. Aí ele fala, porque eu acredito no Big Bang e não acredito no que está escrito em Gênesis. É mesmo? Deixa eu te contar um segredo. Quem foi que criou a teoria do Big Bang? Você sabe, paiinho? Aí ele fala, foi um cientista. Foi mesmo um cientista? Por acaso o nome dele é Jorge? Não sei. Então, sabe quem é Jorge? Jorge é o cara que é cientista, você falou bem, só tem um problema. O Jorge é um padre. Lemaitre. Jorge Lemaitre é um cientista, porém, antes da ciência, ele era um padre. Quem criou a teoria do Big Bang? Um cristão. Palmas para esse padre. Obrigado, Padre Poderoso. Ele não chamou de Big Bang, ele chamou de átomo primordial. O que significa isso? Irmão, o que os caras tentam de todas as formas desvincular da Bíblia foi o cara que é doutor na Bíblia que criou. O nome Big Bang veio depois, que aí o jornalista foi zoar, e aí ele zoou, falando ironicamente, Big Bang, e o negócio pegou. E a gente chama pelo lado zoado, porque se a gente chamar de átomo primordial, a gente vai rastrear o criador do Big Bang. Quem é o criador do Big Bang? O nome. Quem leu o Big Bang primeira vez? Um padre! Salve! Palmas para o padre. Por quê? Porque o Big Bang é uma piada de um nome original, de um cientista, barra padre, barra cristão, que chama-se átomo primordial. O que é o átomo primordial? E disse Deus, haja luz. E a luz saiu de dentro da boca. Louco demais. Mas hoje eu não entendi nada. Já deu 6:05, você não sai do versículo 26. Porque é muito importante você entender isso aqui. Conforme a nossa semelhança. Aqui, ó. Imagem é o todo. Nossa imagem, todo, unidade. Nossa semelhança, individualidade. Isso é louco demais, velho. As semelhanças são características, adjetivos, poderes. Anota essas três coisas. Característica, poderes e adjetivos. Então, se Deus é um Deus de revelação, você também tem, de clareza. Se Deus é um Deus fazedor, por isso tem uma sabedoria, então você também é. Cara, se você der conta de entender o que eu estou falando, você não precisa nem voltar, nunca mais, nem na Terra. Já está resolvido as tretas tudo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Imagina uma voz de governo, comando, tirando a glória e introjetando dentro de um corpo de barro. Meu Deus do céu. Conforme a nossa semelhança, aí beleza. Então, ele é a potência que nós somos, carrega a imagem, e conforme a nossa semelhança individualizada, características, adjetivos e poderes. Oh, isso é doido demais. Me prova. Jesus andou sobre as águas. O que está escrito bem aqui? Ó, Jesus andou sobre as águas, Jesus dominou sobre os animais, eu vou provar agora. Jesus voou. Aí os caras falam, mano, você fumou o quê? Eu acho massa os comentários na internet. Esse aí fumou até o traficante, esse aí fez não sei o quê. E ninguém aceita a lógica de Deus, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus voou, andou sobre as águas e dominou sobre os animais. Como que isso foi possível? Eu explico. Um dia alguém tinha que pagar o imposto, ele falou, pega o peixe lá. O peixe veio com o dinheiro na boca. Ei, pega o código. Olha o que está escrito para ver se bate. Se não é o cara que cumpriu Gênesis 1:26, ó. Olha o que está escrito. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Já todo mundo entendeu que é a imagem plena da trindade, a unidade. Conforme a semelhança, características, adjetivos e poderes. Olha o que ele fala. É assim que funciona. Olha como que funciona. Vê se você está batendo aí. E domine sobre os peixes do mar. O que Jesus fez para pagar o imposto de um cara? Pesca que vai vir aí um negócio. Quando ele pesca, o que tem, ô Luiz? Uma moeda.
na boca. Foi milagrosa a moeda. Não foi, alguém deixou cair no barco, o peixe foi lá, pegou e ouviu uma ordem que ele deu metafisicamente. O peixe trouxe a moeda e estava lá no fundo. Para de ficar criando coisa que não existe. Então, ele domina sobre os peixes do mar. O mar veio. Segunda vez que ele faz isso, Pedro pesca a noite inteira lá em Cafarnaum, do lado ali da onde Jesus morava, tipo 1,5 km. É massa quando você vai, né? 1,5 km de Cafarnaum, ali na Galileia. E aí ele está pescando a noite inteira. O que ele era profissionalmente? Pescador. Aí Jesus fala, não, fica um pouquinho para cá, joga a rede do outro lado. Vai debaixo da minha palavra. Por quê? Porque metafisicamente ele deu ordem para os peixes. Daquele lado é para cair tudo na rede. Quando Deus fala para você fazer de um jeito, você faça, mesmo parecendo que é um absurdo, porque os peixes vão cair na rede. Então, aqui, ó. E domine sobre os peixes do mar. O Pedro, que era pescador, estou arrepiadaço. O Pedro, que era pescador profissional, gastou o tempo, a temporalidade inteira, seu profissionalismo, seus adjetivos de pescador e dono de peixaria. Ele olhou para Jesus e falou, Jesus, eu pesquei a noite inteira. Ele falou, vá debaixo de uma palavra. O que é esta coisa chamada palavra? A onda menor que existe da criação. Ondas sonoras é o menor dispositivo criacional que existe. Por isso que em Gênesis 1 inteiro Deus está falando. E disse Deus, e disse Deus, e disse, e disse, e disse, e disse. Isso é uma loucura. Isso aqui não é um ditado de Deus para Moisés. Isso é Deus contando como foi feito. E disse Deus, dando ordem. Então, Pedro, joga do outro lado do barco. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu pesquei a noite inteira, do lado de cá. Ele mandou jogar do outro lado. Resumindo, pega o código que Jesus falou. Faça diferente do que você está fazendo, que você está repetindo a mesma coisa que não dá resultado. Ele deu ordem, os peixes entraram. Vê se parece esse versículo 26. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Eu acho que duas coisas eu falei para você aqui. Vamos ver alguém que tem mais semelhança de Deus? Ele estava fugindo de Faraó e ele fala, abra o mar. Aí você fala, mas eu não entendi, porque está falando para dominar sobre os peixes do mar. Os peixes foram dominados, eles falaram, não tem como atravessar com o mar aberto, eles vão ter que esperar o Moisés fechar o mar. Quem ficou do lado esquerdo fica, quem ficou do direito também fica, ninguém atravessa enquanto esse homem não passar com 3 milhões de pessoas, ou 600 homens, 1.000 homens de guerra. Deixa eu ver. Sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Qual é o segredo? Domínio. Aí você vai escrever assim, existem níveis de domínio. Tá, mas por que Jesus, só para você entender, água, terra e mar. Você tem que água, terra e ar. Você tem que dominar sobre tudo. Você voa. Fala para mim. Eu não voo. Fala. Você voa. Voa ou não voa? Você não voa. Eu voo. Ninguém mandou você voar sem traje. Se você não der conta de voar, você tem uma alma que criou o efeito Bernoulli. A diferença de temperatura e pressão atmosférica que bate na asa sustenta o voo. Esse motor produz propulsão e esse design, com esse bico, produz aerodinâmica. Multiplique a fórmula. Aerodinâmica vezes propulsão vezes Bernoulli. Efeito Bernoulli é o que sustenta o voo. Sem a terceira coisa que eu acabei de falar, um motor e uma lataria de 8 toneladas, de 50 toneladas, não existe voo. O que significa isso daqui? Você foi chamado para dominar os ares. Só escreve assim, ó. Me ensine a voar, Marcelo. Toda alma que voa ensina a outra a voar. Para quem não sabe, quando glorificar o seu corpo, este avião vai entrar em desuso. Para que eu vou gastar 50 mil em uma hora no aeronave se eu posso voar de graça? Vai pegando o código. Isso aqui não vai prestar daqui uns dias. Não faz sentido um avião. Escuta, não faz sentido um avião quando o corpo estiver glorificado. Não faz sentido espaçonave, não faz sentido um barco, não faz sentido nada. Então, o que eu quero que você entenda? As 3 esferas Jesus dominou. As 3 esferas. Ele foi trasladado, ele foi transfigurado, ele andou sobre as águas, ele multiplicou, transmutou água em vinho, ele fez água virar vinho. Ele fez doideiras. Aí você fala, cara, mas você vai voar onde? Nas asas do Espírito.
Entende? Você tem potência para isso, só que você está ocupado demais. Como assim está ocupado? Você só pensa em trabalhar, filho. Só pensa em pagar boleto. Alguém te destruiu, te deformou. Você só fica pensando o tempo inteiro nesses negócios. E eu nem terminei o versículo 26. Vocês não estão entendendo. Vocês podem ler 1 trilhão de vezes o versículo 1, o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que vocês não encontram o que eu estou te falando. Você vai ter que se jogar na prática. Qual que é a diferença de você ler e eu te contar? Aqui está alguém representando a realidade do versículo 26. Quando você descobrir quem você é, aí você vai ver uma pessoa querendo discutir com você. Você vai olhar e vai falar: eu pego no colo, faço uma mamadeira. O que eu faço com essa pessoa? Mesma coisa de um leão discutir com. Ah, não vou falar isso. Vou falar. Quando eu vejo uma pessoa até mais inteligente que eu querer discutir comigo, eu olho para essa pessoa e falo: essa pessoa, o máximo que ela tem é um som mais barulhento. Mas como ela não se enxerga, como é que eu posso ficar preocupado com isso? É igual uma formiga desafiar uma ave na esfera do voo. Quer ver uma mudança de clima agora? A ave fala: eu sou melhor que você em tudo. É mesmo? Entra dentro da árvore aqui, deixa eu ver se entrando. Não, peraí. Eu sou melhor que você para voar. Então. Só que Deus me fez de um jeito. Se eu te amarrar e você cair do avião, você morre. Eu não. Meu corpo, ele não tem peso na resistência do vento. Tá bom? A barata ouve a conversa e fala: mas se uma bomba nuclear bater aqui, você morre ou não? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é mais forte? Pega esse código. Quem é mais forte? Um animal dentro da água ou um animal fora? Você pode ser um animal e fora da água você ganha, só que dentro da água você perde. Deus fez cada coisa através do princípio da ordem. Pô, isso é brabo demais. Tem gente que olha e acha bonitinho o hipopótamo. É o animal mais perigoso da Terra. Você olha pro rinoceronte e pensa: tadinho, derruba um trem carregado. Quando você olha para as coisas e você não entende a lógica por trás delas, você está longe da realidade. Essa relatividade de ambiente muda completamente o jogo. É óbvio que a ave domina no ar muito mais do que uma formiga, mas na terra não tem esse jogo. Ninguém manda. A formiga está andando na árvore, a formiga desce dentro do chão, a ave não vai, irmão. Agora, de tudo que eu já vi até hoje, por que que o humano, escreve todo mundo assim, ó, o humano é o mais perigoso. Eu vou te contar. O que faz o humano ser perigoso, você não vai acreditar. Se o humano não desfruta, que é uma ordem que Deus deu, que nós vamos chegar lá, ele fica a pessoa perversa. Perversa trabalhando, perversa abandonando seus filhos, perversa abandonando a palavra, só de não desfrutar, tá bom? Quer a prova? Eu chego lá. Nós estamos lendo todo dia, não estamos? Se o homem não desfruta, ele quer o conhecimento do bem e do mal. É por isso que tem que desfrutar. Senão você vai querer descobrir. Você vai querer descobrir coisas que vão te levar para a morte. Até hoje é dele. O mais perigoso é você. Vamos ver se a gente consegue matar isso aqui, porque são 6h16, não estou entendendo nada. Eu fui começar a falar, deu tudo errado. Vamos lá. E disse Deus. Então Deus já disse, certo? Foi você que pediu? Não. Foi você que desejou? Não. Você comprou isso? Não, 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 não. O problema é dele. O problema é dele, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então ele pegou você, colocou numa escala de glória reduzida. Como que é uma escala de glória reduzida? Se esse avião meu aqui é 1/32, o tamanho, deixa eu ver se é isso. Acho que é. Deve ser uma escala de 1/32. Significa que o avião original é 32 vezes maior que esse. É isso que significa escala 1/32. Se for seguir essa lógica, olhando para quem Deus é, a gente vai ter que definir em anos-luz e nós vamos ter um problema sério. Que o infinito é um cálculo matemático. Deus não é infinito. Eu sei que você pira com essa conversa. Deixa eu explicar para vocês. Deus reduziu o que é fora da criação a um corpo
volumetricamente definido, que é o nosso, com a litragem de sangue, com toda a fiação de nervos, com todos os neurônios. Ele colocou uma potência eterna dentro de um corpo finito. Só que não tem a barra, escala tal. Você, oh Deus, me dá clareza. Dá clareza para ninguém distorcer o que eu tô falando. Ele colocou dentro de você uma potência tão forte, espiritual, que se você não tivesse uma alma, seu espírito iria se encarregar de te matar. Que é muita força, muita luz. A alma é um amortecedor do espírito. Por isso que Paulo fala, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Porque a carne quer te puxar para as trevas e o espírito quer te puxar para a luz. Ainda bem que tem a alma. Agradece a alma aí. Fala assim, obrigado, alma. Se não fosse esse campo metafísico, esse amortecedor te mataria. Tá bom? Conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, ou seja, sobre água e fruto da água. Para quem não leu antes de ontem, Deus fez os peixes da própria água. E sobre as aves dos céus. Pablo, qual foi a primeira semente que Deus usou para plantar as coisas? Deus não usou a semente para plantar primeiro, Deus usou a palavra. Deixa eu falar. A palavra criou a árvore. E está escrito, e da árvore que produz semente. Está escrito aqui, ó. Tá aqui, quer ver? Ele criou primeiro as comidas deles, depois criou eles. Criou grandes baleias, frutificar, encher, iluminar para governar o dia. Aqui, ó, versículo 12. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. Ou seja, Deus não criou a semente para plantar, Deus criou a árvore. E a árvore frutífera, cuja semente está nela. Pronto. Massa demais, né? Produz a erva vivente, versículo 11. Erva que dê semente. Ou seja, ele produz algo já engravidado. Ele já produz algo sendo frutífero. Já carregando o código da multiplicação. Segundo a sua espécie. Cuja semente está nela sobre a terra. Sim, foi. Então Deus criou a matriz. Essa bobeira na escola. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aí você fica 30 anos esperando essa resposta. Deus criou a matriz, meu filho. Deus é fascinante a criação, né? Deus não criou a mulher e tirou o homem de dentro. Deus tirou a mulher de dentro do homem. Vocês querem ser melhor que nós, mas hoje vocês só vêm se for por nós. Ninguém está discutindo isso não, filho. Vai ter boot, tá bom? Presta atenção. Deus cria o homem e a mulher. Eu vou mostrar aqui para vocês algo que aí nós já vamos falar amanhã. No Gênesis 1, 27, está escrito, que é o próximo versículo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Foi criado juntos. Tá bom? Aí você muda de capítulo, vai no 2,7, está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não é criou, é formou. E soprou em suas narinas. O engraçado é que Deus conta todos os métodos. O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Cadê a mulher aqui? Vocês vão escrever assim, ó. Homem e mulher foram criados juntos, mas foram formados no horário diferente. Não é dia, tá? Foi formado no mesmo dia, só que em tempo diferente. Aí depois vem, e plantou Deus o jardim do Éden, do lado oriental, e depois ali o homem que tinha formado. Então Deus formou o homem fora do Éden. Presta atenção nessa informação, tá? Não foi criado dentro do Éden. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem. O homem não foi feito originalmente lá dentro, não foi formado lá dentro. Ficou claro para todo mundo ou não? Então, para a gente matar esse negócio, fazer o boot, que são 6h22, no 26, que é o que eu queria fazer um negócio aqui, não deu tempo, é para você dominar nas 3 esferas e no fruto das 3 esferas. Água, você vai dominar sobre os bichos da água, que são os peixes, ou animais marinhos. Céu, sobre os animais que voam. E gado, sobre animal terrestre. Sacou? Era só para dominar isso. Dominar sobre tudo. Então escreve assim, ó. Imagem, semelhança e domínio. Guarda esse código. Imagem, semelhança e domínio. Ponto. Código poderoso aqui no Telecurso 2000, que nós vamos fazer a revisão do dia.
Criação versus formação. Quando você entende a criação e a formação, aonde que está a distância? A formação é o seguinte. Eu vou fazer algo exatamente como é uma representação, né? Manuel Silva chegou atrasado com essa pergunta. E quem foi que formou Deus? Oh, Deus amado. Eu já te falei que ele não é obra da criação. Tecnicamente, Deus não é parte da existência. E o fato de você querer que Deus seja formado ou criado faz com que seu cérebro limitado não deixe você enxergar quem Deus é. Deus está fora do tempo, então Deus não está na eternidade. Eu vou te mudar sua compreensão agora. Todo mundo escreve assim, ó. A eternidade é um relógio no pulso de Deus. Cara, olha que louco. Existe eternidade passada, eternidade futura, aí é agora que vai dar doideira. Cara, você acha que tá certo? Os cientistas falam que tem milhões de anos. Claro que tá certo. Claro que tem. As pessoas falam, mas na Bíblia. A Bíblia não fala, meu filho, de outras galáxias. A Bíblia não fala. Sabe o que é redução mental? Seu cérebro não é um formador e nem criador de consciência. Ele é um redutor de realidade. Ele é um filtro da realidade. Então, seu cérebro nunca vai entrar em nenhuma boa obra para sair expandindo consciência. Ele vai reduzir consciência. Vocês tudo que está aqui, presta atenção, vocês vão pirar. Teve um presidente chamado... é um presidente que está com um problema hoje. Falou assim, ó. Ele foi presidente já. Presidente do Verde e Amarelo. Ele falou assim, nós não temos corrupção. Nós temos grandes oportunidades. Chocante ou não essa fala? Pesado, né? Não temos corrupção, temos grandes oportunidades. Você acabou de ouvir e ouviu uma fala de um presidente que fazia um sinal, o sinal do B. Você ouve e aí fala, tem um trem errado. Mas já que ele falou, vou pensar aqui e vou deixar esse trem guardado numa caixa de depois eu vejo. E se eu te falar de verdade que quem fez essa frase foi o cara desse sinal? Seu cérebro agora muda e fala, então agora põe fogo na fala do cara, esse cara é isso, aí agora traz luz na sua cabeça. Porque você pensou, essa fala é uma fala de um bandido. Antes não, antes eu suspendi o julgamento porque eu falei que é uma pessoa que eu já gostei ou gosto, e aí eu aceito. Só que se eu te falar que quem falou isso foi o cara do L, agora seu cérebro liga a turbina e fala, quê? Agora eu entendi. O cara tá chamando corrupção de grande oportunidade. E se eu te falar que essa frase nem é dele, é do Berlusconi, primeiro-ministro italiano, e é real e é dele. Você fica revoltado agora, não fica? Porque agora você vai ter que inocentar o cara que você odeia. Mano, isso é massa demais. Quem falou isso foi um cara que realmente era mafioso na Itália. E aí para um pouquinho e fala, meu Deus, o que eu acabei de mostrar para você? Você está longe da realidade. Você aceita a atrocidade e absurdo de quem você gosta. Só que é engraçado. Você acabou de provar que quando Deus fala uma coisa, você nem acredita porque você não gosta dele. Você não tem acesso a ele. Não tem nem chance de você ter acesso às coisas dele porque você só faz aquilo que te agrada. Se Deus falou que você é imagem e semelhança dele, você olha e fala, vou desconfiar, porque eu não estou vendo essa imagem e semelhança. Eu acabei de provar que seu cérebro foi levado em 3 estágios. Sabe o que é isso? Você é alienado. Se você não desalienar e focar na realidade, você está perdido. Isso é uma loucura. Solta um putz aí se foi massa esse negócio ou não. Então, se for o cara que eu gosto, eu falo, oportunidade, corrupção, eu vou entender isso depois não é vez. Ah, não, é o outro. Meu Deus! Pega a fogueira, vamos amarrar ele. E se eu te falar que foi o outro? Aí você fala, não, mas agora eu sou obrigado a inocentar o outro da fala? Não, peraí, eu já estava curtindo, já tinha comprado pipoca, já tinha comprado fogo, já tinha comprado querosene. Não. Te falar, sai da alienação, filho. Ouça tudo e use a realidade como parâmetro. E não o seu viés de confirmação. Não o seu viés cognitivo. Não o seu clubismo, não o seu tribalismo. Use a realidade, porque tem gente que você gosta que faz coisa louca.
Tem gente que se odeia, que tem códigos poderosos que você não consegue aprender porque você está bloqueado com a pessoa. Ixi, quem governa não afina para ninguém, quem governa não idolatra ninguém, quem governa não é alienado a nada, nem ao próprio erro. Alguém escreveu essa frase, é de alguém oportunista, independente de quem seja. Quem falou essa frase é um bandido. Está doido? Não temos corrupção, temos oportunidade. Você está ficando louco? A raiz da corrupção é chegar no limite da matéria. Corrupção não é algo da política, é algo da física. Corrupção é quando o aço é derretido, a 1.600 graus aproximadamente. Corrupção é quando o limite da matéria chega no ponto de fusão. Isso que é corrupção. Sacou? Sal, quer dizer que todo mundo é corrompível? Sim, senhor. Todo mundo tem um limite de pressão. Então, por isso que você tem que passar treta para o seu limite de pressão ir subindo. Por exemplo, se você fizer uma prova igual a que eu fiz de Ultraman, seu limite de pressão vai subir, não tem como. Você não vai desistir de alguma coisa. Você fala, eu já fiz Ultraman, que bosta que é essa aqui de ficar 2 horas nesse calor? Ele foi 35 horas correndo, nadando e pedalando, 452 quilômetros, que bosta é essa aqui? Isso aqui vai me parar? Não vai bosta nenhuma, acabou. Sacou, não? Então, vamos terminar aqui e fazer o boot, porque 6h30 da manhã é loucura. Versículo 27. Então, vocês entenderam, né? Uma palavra dele falou que você é a imagem dele, então é representação reduzida em escala. Então, é a imagem dos três, conforme a semelhança individual de cada um. Adjetivo, características e poderes. Para fazer o quê? Dominar 3 esferas. A água, os seus frutos, o ar, seus frutos, e a terra. Domine sobre os 3. E a palavra-chave é dominar. Marcelo, quer dizer que se eu estiver fazendo isso aí, um monte de gente vai me seguir? Vai, porque eles não dominam a própria vida. O que nós temos que formar? Pessoas iguais a ele, não iguais a nós. Não precisa. Não faça, não perca seu tempo. Porque a pessoa que é formada para ser igual a você, quando você erra, ela decepciona com Deus. Faz ela logo chegar diante de Deus, que se você falhar, ela não vai cair no meio do caminho igual você. Você pegou o código? Eu não quero ninguém imitando eu. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que essa galera tá com 300 ideologia de gênero? Escreve todo mundo aí assim, na moralzinha, de boa, sem rancor, sem raiva. Escreve, eu sou da ideologia de Gênesis. A ideologia de gênero é para atacar a imagem e semelhança do Criador. Mas você não respeita a pessoa se ela falar o que ela é? Não. Você é devaneio da cabeça dela. Se a pessoa falar, você vai me chamar de todos, eu vou chamar só para zoar, mas não vou te respeitar, não. Sabe por quê? Porque não é real. Se você vier com esse papo de eu ser obrigado a te chamar de uma loucura que você não é, você vai ter que me chamar de 4 metros de altura. Se eu falar que eu sou Zeus, você vai ter que me chamar de Zeus. Você não é Zeus, Zeus é uma mitologia, você também é uma mitologia. A diferença é que essa mitologia não pode se defender e nem você, porque você está vivo e não tem argumento lógico para se defender. Mas tá tudo bem. Querem te afastar de Deus. Tá? Escreve assim, ó. Querem nos afastar de Deus. Eu sou da realidade de Gênesis. Você entende? Mas sabe, então você é homofóbico? Zero. Tô nem aí, cara. Faz o que você quiser com o seu orifício rugoso lombar. Os lugares que foi feito para comer, você quer colocar outra coisa, é problema seu. O lugar que foi feito para cagar, você quer usar. Não, tô falando sério. Isso para mim não muda nada. Zero. Zero, zero, zero. Eu não tenho ligação com a sua vida. Agora eu tenho que falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com a loucura da sua cabeça. Vou ficar firme aqui até o último dia falando. Você está longe da realidade. Só isso. Vou aceitar o que você fala? Na sua vida está aceitado. Na realidade, não. Você está doidão. Não tem o que fazer. Não há o que fazer. Por quê? Porque a gente está bem instruído por uma matemática. Não vou nem falar que é religião, porque vocês confundem tudo. Vamos pegar aqui? Então, se criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, criaram os dois juntos. Então, homem e mulher chegaram junto na criação. Mas, explica a diferença de criação e formação. Explico. Comprei um terreno. Deus comprou um terreno também, porque ele fez o Adão da terra. Olha que doido. Olha que louco, gente. Vocês vão pirar nessa aqui. Deus comprou um terreno, já era dele, né? Ele não precisou de comprar, porque... Deixa que eu ia falar um trem aqui, ia comprometer até a eternidade a minha fala. Deus comprou um terreno? Não, o terreno já era dele. Ele pegou um terreno e falou, vou pegar a matéria-prima, vou criar um homem.
Então ele deixou toda a matéria-prima. Como é que ele formou? Ele construiu a casa com a mão, que é barro. Então, se ele fez do barro, ele fez do átomo, né? Se você for olhar no original, não é barro, é pó. Porque você falar barro, você precisa de envolver coisas, né? Mas isso foi do átomo. Então foi do pó. E a gente vira pó de novo, tá comprovado. Ele pega o pó e constrói. Aí ele fala, agora tem que habitar alguém aí dentro. Aí, como não tinha rede elétrica da Enel, de energia, ele fala, vou colocar energia aí dentro. Como é que é a energia, Doris? E ele coloca uma usina nuclear dentro de Adão. O sopro pela narina. Esse sopro pela narina introjeta dentro do pulmão. O pulmão regula a primeira vez a abertura e consegue encapsular esse ar dentro do coração, dentro da célula de sangue. E isso já faz dentro do pulmão. Aí esse sangue já oxigenado é impulsionado pelo coração através do sistema de capilarização. Capilarizar é chegar nos pontos mais distantes do corpo, aí ele vai com oxigênio e volta sem oxigênio, por isso chama sangue venoso. Aonde que ele passa? Ele não volta para o coração, ele volta para o pulmão acaba de respirar. Aí você fala, que respirar que é esse? A primeira vez que Deus colocou isso dentro do Adão, o projeto era, esse respirar vai durar para sempre. Adão sai do jardim. E aí o que acontece? Como ele não pode tocar na árvore da vida, ele vive 930 anos. O que é a árvore da vida? É o que renova o respirar. Pega esse código. Não. Como o homem desce anjos no Gênesis 6, que vocês vão pirar, como desce anjos no capítulo 6, Deus decide resetar a terra, porque os anjos destruíram as filhas dos homens, fazendo os gigantes, os famosos da antiguidade. Está escrito de jeito lá em Gênesis 6. O que aconteceu? Deus vai lá, escolhe um homem justo e bom e resolve esse problema. O que ele fez? Ele simplesmente pegou uma família com 8 pessoas e resetou a terra. Vai chegar lá, tá? Então, nós temos 3 escalas. Quando Deus soprou a primeira vez, era para sempre. Perdeu o acesso à árvore da vida, não pode tocar nela mais, então você não durou os 1000 dias de programação do desfrute. Era para chegar em 1000. Vocês sabem disso ou não? Sim. Você não toca na árvore, a validade de não tocar na árvore é 1000 anos. Ah, mas por que ninguém chegou? Um cara chegou em 969, ficou faltando 31 anos para completar uns 1000. Não é dia de 1000 anos? Deus criou. Ó, se você quiser, você pode ficar à vontade de compreender de qualquer jeito. Você pode compreender que o dia é de 24 horas igual hoje, tá bom? Só que fica um detalhe para você não esquecer, tá? O dia só tinha tarde e manhã, não tinha noite. Então, eu estou te asseverando que o dia não era de 24 horas. Fechou? Deus não criou o homem e a mulher no 6º dia e formou eles no 6º dia. Só que forma ele primeiro, o Adão põe nome em tudo, e o Adão, e tem uma história longa do Adão. E o Adão viu que ele não tinha uma fêmea para ele, não sei o quê. Já estava dentro dele a fêmea. Aí você fala, mas não tem sentido um homem ter uma mulher dentro. Tem, meu filho. Eu só tenho uma filha chamada Isabela porque eu tenho mulher dentro de mim. É progesterona o nome disso. Eu já carrego isso aqui dentro. Se eu não tiver dentro, não tem como eu pôr fora. Vocês sabem disso ou não? Não. Se eu não tiver uma mulher através que é progesterona aqui dentro, que é a minha mãe geneticamente aqui dentro, eu não consigo colocar minha filha para fora. Não existe. Pablo, você está falando, não tem como você ser rico se a riqueza não estiver dentro de você. Você não produz e forma aquilo que não foi criado dentro de você. Não tem como ter a glória de Deus para fora se ela não estiver introjetada aí dentro, pelo amor de Deus. Bom. Você não entendeu isso até hoje? Sei que a mulher tem homem aí dentro, é seu pai. Geneticamente, 50% dessa formação inteira dessa cadeia genética que é você. Isso é forte ou não? Então, se você quiser compreender que é 24 horas, eu acho ela é uma teoria mais falível. Eu acredito o seguinte, que foi um tempo de 1000 anos. Ah, quem te leva a acreditar? Que depois de não renovar com a árvore da vida, o cara que foi mais longe foi em 969 anos. Agora tem um trem que você vai pirar. De Gênesis 6, 3 para frente, aconteceu um milagre. Deus falou, vou meter um segundo redutor agora em vocês. Homens vão viver até 120 anos. Doido ou não? Então, comendo a árvore, renovação de milênio, que é de dia. Olha que louco isso aqui, Adonis, você vai pirar. Toda vez que eu toco na árvore da vida, eu renovo meu dia. Só que esse dia era de 1000. A prova que o dia era de 1000 é que os caras que saíram de lá, sem Deus criar o redutor,
saíram de lá com a expectativa de vida de viver quanto tempo? 1000 anos. Quase. Aí você fala, mas por que o cara não chegou? Porque o cara deve ter descoberto como comer óleo de baleia. Ele começou a fazer loucura com a comida. Ou seja, alguma coisa. O cara ficou doente, o cara não perdoou, o cara fez merda, o cara foi um lameque da vida que arrumou 2 mulheres, matou um cara porque falou não sei o que pra ele. Aí o cara vai diminuindo. Por isso que a maioria foi com 170, 130, 200, 300. Os caras tinham 1000 anos. Um chegou perto. O Adão faltou 70 para chegar no 1000. Só que em Gênesis 6:3, quando anjos descem e transam com as filhas dos homens e criam esses caras da antiguidade, tá lá em Gênesis 6. Nós vamos chegar lá ainda. O que acontece? Ele simplesmente reduz para 100. Pode pegar aí, o código tá. Gênesis 6:3. Eu vou dar um código para vocês que vocês vão mudar de vida agora. Escreve assim. Só existe um único dia. Só escreve isso aí, depois nós resolve. Só existe um único dia. Pablo, eu não acredito que esse dia é de 1000 anos. Então, vamos voltar para a sua redução filtrada da realidade. Se for um dia de 24 horas, tinha que ter noite e não tinha. Mas tá tudo bem. Um dia de 24 horas, você está sugerindo que Adão foi formado às 8 da manhã e a Eva foi formada às 4 da tarde. E você quer saber o que significa? Antes das 18 horas, eles estavam expulsos do jardim. Aconteceu tudo no mesmo dia? Não, tudo foi no mesmo dia, 6º dia. Tudo. A mulher não foi criada no 6º dia? Ela já foi criada e antes da viração do rolê que você está sugerindo. Então, o homem pode ter ficado horas, dias, semanas, meses e anos. Tudo, quando ficou completo, para cumprir 1000 anos de desfrute. Aqui vem a prova que vocês vão cair o queixo. O que aconteceu, na verdade? Como a justiça de Deus não foi cumprida aqui, ele falou, eu criei, o dia do desfrute foi para isso. Vai ter um milênio, que é um governo de uma festa por 1000 anos para terminar a criação. A criação não, perdão. Para terminar a formação. Por isso que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Porque é o 7º dia. Vocês pegaram o código? Aí é loucura. Então só existe um dia. Que dia que é? Que nós estamos presos e um monte de religião fica assim, nós temos que parar o sábado, nós temos que fazer o sábado ser maior do que nós mesmos. Por quê? Porque não há descanso enquanto Cristo não promover o sábado que vai durar 1000 dias. Cê é louco! Loucura com doideira. Hoje foi um grande dia na sua vida, irmão. Você não pagou nada por isso e agora você tá doidão. E Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, encher a terra. Guarda essas 3 coisas, frutificar, multiplicar e encher a terra. Deus quer perfeição na terra, Deus quer o per. Per é a capacidade máxima de átomo em algo. Feito é fazer. Perfeito, fazer no máximo da capacidade. Doido ou não? Doar é dar. Perdoar, dar ao máximo. Perdoar é não deixar nada para trás. Doar, você não doa tudo que você tem, você doa só um. Ainda também de boné aqui, que de boné aqui, eu não estou usando ele, tome para você. O que é perdoar? Toma tudo, leva o computador, leva a casa, leva tudo. Isso é perdoar. Perdoar é não deixar nada. Perdoar é a doação plena. É de plenitude, capacidade máxima de átomo em algo. E aí, fez algum sentido ou não? E Deus nos abençoou. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu sua imagem e semelhança, o Senhor me deu domínio, o Senhor me deu 3 esferas para dominar, eu domino como Iron Man. Deixa eu ver se agora alguém pega. Iron Man, 3 esferas. Quando você está na bike, você está no ar. Quando você está correndo, você está na terra. Quando você está nadando, você está fazendo o quê, ô Henrique Toledo? Você está dominando a água. E Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos, encher a terra. Então não esqueça os comandos. Imagem, semelhança e domínio. Esfera, água, terra e ar. E a benção dele é frutificar, que é o quê? Só fazer, é automático. Escreve assim, frutificação é automática, multiplicação é manual. O quê? Nós vamos cair da cadeira. Deus manda frutificar e multiplicar. Frutificar automático. A multiplicação é manual. Vai, o que vocês acham que significa isso? Vai, Felipe Fernandes. Deixa eu mostrar para vocês aqui os caras que estão aqui. Olha aqui, olha que doideira. Deixa eu pôr aqui dentro da tela. Ops, olha aqui. Os brabos aí. A doideira aqui. Vamos lá. Escreve assim, ó. Frutificar é automático. Frutificar é automático, multiplicar é manual. Bora, vamos lá. Quero que vocês que estão presentes aqui matem essa. Vai. Por que frutificar é automático e multiplicação é manual?
frutificar depende de habilidade. Tem progressão. Olha só para a natureza, esquece vocês, ó, sempre que vocês forem desvendar algo e quiserem consultar a sabedoria está na glória natural. A natureza não representa a glória de Deus? Sim. Então olha para a natureza, que se você ficar raciocinando demais, você vai desconectar da natureza e vai criar um sistema artificial de solução. Eu só olho para a natureza, qualquer coisa, eu só olho para a natureza, só para a natureza. Por que frutificar é automático e a multiplicação é manual? A multiplicação é a natureza sendo natureza. É natural. A multiplicação depende da semente. A multiplicação é manual porque é eu que planto, Tem que colocar assim. certo? Junção. E a frutificação é automática por quê? É o feto crescendo no... Porque se eu plantei, eu não preciso fazer mais nada. É o contrário. Vocês pegaram ou não? Sim, não. Peguei. Toda mulher é frutífera. Sim. Aí você fala, não, mas essa não pode ter o neném. E se eu te falar que a maioria tá preocupada demais, estressada demais, com ativismo demais? É a natureza. Não Ela tem que descansa. frutificar. Ela não tem que fazer isso, ela tem que entrar no descanso. É falta de Boa. descanso. É. Aí você fala, não, mas é uma aqui, ela veio com má formação. Amigo, Natural. Ela vamos lá. Ela não formou o útero. Aí você fala, agora eu quero ver você sair dessa. É simples. Deixa eu fazer cara de alguém que tá preocupado. Como que eu vou responder um negócio desse, meu Deus? Nossa. A pessoa veio sem útero. Má formação. Quem que fez seu útero? Foi seu pai, ou foi você, ou foi Deus? Ele não fala que a criança, o filho é a herança dele. Chega nele e fala assim, Deus, o senhor prometeu herança, eu vou ficar sem? Se meu pai fosse endividado, eu ficaria sem herança, mas o senhor não tem dívida. O senhor é um Deus da riqueza, da eternidade, do milagre. O senhor é o próprio milagre. Por que eu vou ficar sem meu filho? É isso mesmo? Coloca pressão na eternidade com todo respeito. Bom. Saca a herança. Deixa eu te explicar. Herança. Você entendeu o que eu falei ou não? Ó, domingo nós vamos encontrar presencialmente. Todos vocês estão fazendo 459, nós vamos encontrar no domingo. Fechou? Fechou. Não era para ter não, mas do jeito que tá aqui vai ter que ter. É o seguinte, cara, como é que eu saio daqui? Eu não tô conseguindo sair. Tá doideira hoje. Vamos lá, frutificar é automático, porque depois que germina não é da sua conta mais. Todo o processo de raiz, expansão de raiz, que é copa invertida, vocês sabem disso ou não? Toda raiz é uma copa invertida. Pra vocês entenderem, você olha para uma árvore num ambiente frio, é engraçado isso aqui, viu? Você vai para Caatinga, você vai para o Cerrado, a natureza é igualzinha. A raiz é mais reta e a árvore parece raiz. É como se estivesse invertendo. Como é que constrói prédio? Olha para o fundamento da natureza. A raiz são os pilares, só que os nossos é retinha. A natureza, os pilares são todos em desordem. Só que o tamanho da raiz é uma anticopa. Ela é a largura da copa para sustentar o balanço da árvore no vento. Doido ou não? A altura do tronco é a profundidade da raiz. 90% dos casos é de jeito. Tem casos especiais por causa de solo, por causa de vento, por causa de ambiente, excesso de calor, que muda um pouco. Mas quando você olha para a natureza, é assim que você faz a aula. Você não precisa estudar engenharia, você tinha que estudar a natureza. Estou brincando. Você tem que estudar os cálculos, né? Senão você vai derrubar os prédios. E criou Deus o homem à sua imagem, e Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Obrigado, Deus. E Deus lhe disse, frutificai. Frutificar é dê semente de acordo com a sua espécie. Só frutifica. Uau. Frutificação é automática. Ou seja, eu preciso da sabedoria, que é manual, a prosperidade é automática e o fruto, que é a riqueza, é automática. Meu Deus, tá travado para ficar rico. Frutificar e multiplicar e encher a terra. 3 comandos. Então, automático, presta atenção, olha que louco. Frutificar, que é dar de acordo com a sua espécie, planta tudo isso que é o processo e faz o quê? Enche a terra, que é viva, vivendo, tendo novos frutos. E sujeitai-a, ou seja, a terra inteira está debaixo da sua governança. Dominai sobre os peixes do mar, aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. É assim que está no versículo do Novo Testamento. Versículo 29, disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê
semente. Deus está explicando. Tudo que eu crio tem como multiplicar. Pegou o código ou não? Tudo que eu criei tem como multiplicar. Por isso que ele fica toda hora invocando a semente. Toda hora ele invoca a semente. Toda hora ele invoca a semente. E será por mantimento. 30. E a todo animal da terra, a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, que é a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Agora nós vamos terminar a conversa aqui. Do dia 6º. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia 6º. O que aconteceu aqui? A única vez na criação que Deus fala que foi muito bom. Por quê? Toda a natureza revela a glória, certo? Só que no 6º dia ele cria alguém que revela a frutificação, a multiplicação e o domínio. Ó, Ele falou, só vocês vão ter o completo. Além dessas 3 coisas, vocês vão ter a minha imagem, a minha semelhança. ó. Então, ele chama tudo de bom, porque foi maravilhoso para ele nesse momento. Por que você fala que é maravilhoso para Deus, se para Deus não existe novidade? Deus, nesse exato momento, contempla a sua criação, que é o código de sabedoria mais absurdo que eu peguei de Salomão até hoje. O que ele fez? Ele olha e contempla. Aprenda a contemplar aquilo que você faz. Isso faz parte do desfrute. Deus já desfrutou de toda a criação, dia após dia. Quando você para e fala, como é bom morar nessa casa, como é bom ter essa esposa, como é bom ter esse filho, como é bom ter esses sócios, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom e agradável viver entre os irmãos, como é bom, como é bom. E eu começo a praticar a bondade. Essa é uma devolutiva da sabedoria, quando eu olho e vejo tanto que tudo é bom. Só que aí tem um detalhe. Quando ele se vê, ele fala, esse negócio é muito bom. Sabe o que ele acabou de falar? Ele falou, eu deleguei quem eu sou para um ser. Filho, domina a terra. Então, você imagina. Vamos fazer de conta. Fazer de conta que a gente criou tudo e acabou de pôr o Adão na terra. E aí você vai afastando e fala, ó, filho, multiplique, enche a terra, plante tudo, guarde o jardim. Eu te dei tudo isso. Conta comigo. Mas vou te falar uma coisa. Eu tenho algo especial com você. Todo dia, na viração do dia, eu vou aparecer. E a gente se encontra porque eu só criei isso. Vou te contar pra quê. Eu criei isso pra gente ficar junto todo dia. Pega o carregador aqui pra mim. Não, acho que não. Se é de celular. Presta atenção na loucura. Eu te fiz pra gente viver junto no 7º dia. E aí, o que acontece? Nesse 7º dia, o negócio estragou tudo. Louco ou não? Vamos fazer um boot agora? Você que ficou até agora? Não sei essa parte. No 7º dia estragou tudo. O homem estragou tudo no 7º dia. Ah, tá. Quando foi inaugurar o 7º, Não deixou entrar. não, ele entrou, mas não cumpriu. Quando ele entra, igualzinho a ejaculação precoce, acaba na hora. Era meu ano, né? Pode ter sido alguns dias. O 7º dia não foi completado. E era 1000 anos. Vou contar um negócio pra vocês, vocês vão pirar. Quer saber ou não? Então, nós estamos no 6º dia. Por que que o 7º dia está nos 10 mandamentos? Ele foi completo. Porque não foi cumprido. Por que que Deus colocou, através de Moisés, o cumprimento do 7º dia? Aí é brabo. Porque não foi cumprido. Meu Deus. Aí todo mundo tenta cumprir e não dá conta. E aí Jesus veio e fala, não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Vocês querem saber por que que o homem tem que morrer para a mulher ou não? Quer ou não? Porque ele veio primeiro. Então, se o sábado, presta atenção, quando Deus cria tudo, ele fala, o sábado é para mim e eu quero vocês para mim, nós vamos desfrutar. Acontece o quê? O homem fala, nós não vamos fazer isso não. Jesus falou, o sábado não foi criado, é porque na sequência parece que ele foi, todo mundo que foi criado para reverenciar o sábado, não foi o presente de Deus para ter comunhão com a gente. Entendeu? Não era para ter o 8º dia, era só para ficar no 7º, para sempre.
Mas vai voltar. Cumprir no reino milenar. Vai cumprir por 1000 anos. Sim. Doido ou não? E o diabo? Não, quer saber uma doida ou não? Quem foi que atrapalhou o 7º dia? Essa agora você tá passando. Quem? Não foi a serpente? O que Deus vai fazer em 1000 anos? Vai ficar 1000 anos preso. Pegou o código ou não? Quem que atrapalhou o 7º ano? O 7º dia? A serpente. A serpente vai ficar presa por 1000 anos no abismo, enquanto a gente cumpre aquilo que Deus falou. Pega um corte. Se Deus falou, tá falado. Vai ser cumprido. Doido ou não? E depois que cumpriu o 7º ano, aí vem Gog e Magog, todo mundo ressuscita, 100 bilhões de pessoas, 117 bilhões a estimativa de gente que já passou na Terra. Quem levantar de frente do trono de Deus, game over. E nós? Aí nós vamos para a nova missão. Aí é conversa para gente doida, não dá para conversar. Não. O código está no Gênesis 2:1. E Deus terminou todo o seu exército. O exército terrestre tem uma missão para fazer uma outra coisa, e depois não é conversa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o ingresso para a próxima fase é amar a Deus. E eu sei que você não dá conta de amar, porque é a mesma coisa de você chegar numa catarata do Iguaçu e jogar água para cima. Então, para amar a Deus, você precisa jogar água para baixo, porque é assim que você prova que ama a Deus. Sacou ou não? Vamos fazer um boot que tá tudo certo, você tá abençoado, amanhã, 4h59, você volta com mais um aí, tá? O que você vai fazer? Eu te dar um comando. Você foi abençoado hoje? Pega essa live de hoje, manda no WhatsApp para alguns e fala, eu preciso que você assista esse negócio para a gente atravessar um negócio juntos. Eu não sei até que dia que eu vou ficar falando de Gênesis, mas eu vou atravessar esse Gênesis aqui. É doideiro, nós vamos atravessar esse trem aqui. Você tá junto até depois do fim ou não? Alguém perguntou, você tem um curso bíblico? Deixa eu falar, filho. Por que você não fica aqui? É só assistindo, de graça. Fica aí que dá tudo certo. Fecha os olhinhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor quis nos abençoar e a gente não merece até hoje, mas o Senhor quis do mesmo jeito. O Senhor viu algo em nós. Obrigado porque o Senhor nos formou na sua mão. Não foi uma máquina alemã que fez isso. Não foi um empreendedor americano que fez isso. Não foi um brasileiro que fez isso. Foi o Senhor que fez com as suas mãos, e quando o Senhor terminou a obra das suas mãos, o Senhor soprou a alma vivente através da narina de Adão, e até hoje foi multiplicado esse DNA, a gente chegou até aqui. Eu quero te pedir, Deus, que todos aqueles que estão acompanhando esse movimento, que eles possam voltar até Gênesis, que eles possam tocar o terror na terra, que eles possam ser frutíferos, porque eles já são, mas que eles possam colocar em ação, que eles sejam multiplicadores, que eles possam ser dominadores das 3 esferas, que eles possam submeter a terra, sujeitar toda a criação debaixo da palavra deles. O Senhor é um Deus tão bondoso que o Senhor, quando transmitiu o governo e o domínio para Adão, o Senhor não pôs nome nos bichos que o Senhor criou, o Senhor transmitiu para ele o poder de fazer isso. A gente chamou a vaca de vaca, porque o Adão chamou esse negócio de vaca. Ah, Deus, como o Senhor é bom e a sua glória é poderosa. Obrigado porque o Senhor nos colocou numa situação absurda. A situação de resgatar os filhos. Eu tenho uma felicidade imensa de estar transbordando agora e recuperando gente. Tirando gente da cova, tirando gente do caixão, tirando gente da miséria, da escassez, de bloqueios que ela nem sabia que tinha, e fazendo com que essas pessoas tenham um coração incendiado na palavra e na realidade do Espírito. É chegada a hora da manifestação dos filhos. Você não acordou à toa, você não vai ficar levantando todo dia à toa. Você é um canal, você é um farol de noite. Você é um satélite que o Senhor usa para transmitir dados para milhões de pessoas. Abre a sua boca e fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Esse é o que basta. Eu sou frutífero, multiplicador e dominante. Eu domino sobre as águas, sobre o ar, sobre a terra e os seus frutos. E viu Deus que era muito bom quando ele fez você. Não faz esse negócio ser ruim, não. Tá bom? Abra o sorriso, esfrega suas mãos e toque o terror na terra. Escreve, hoje foi um grande dia.
Hoje foi um grande dia. Que loucura. 2 horas ao vivo é loucura. 2 horas ao vivo é loucura. Vocês não ficam me provocando, não. Não me provoca, não. Tamo juntos até depois do fim. Vou contar um segredo pra vocês. Sábado agora vai ter uma festa chamada Jardim Secreto de Volta à Gênesis. Então, se você quiser vir, está convidado. Entra no meu Instagram, Pablo Marcar 1, e vai com a sua família e toca o terror. Então, vai ser na Marshall School, que é uma escola nossa de Alphaville. Hoje tem a inauguração da plataforma em São Paulo, às 17 horas. Tem a inauguração da plataforma em São Paulo, tá no meu Instagram também, se você quiser ir. Grande dia para você conhecer. Você vai conhecer junto comigo a plataforma que a gente está lançando. Duvido ficar 4. Coitado, eu fico 400 horas falando de gênero, irmão. Aonde você tá? Acorda. Você não me conhece, não. Falar de duvido. Semana que vem tem o MEDP, que é um curso de identidade e propósito. Para quem tá de fora, chama assim. Quem tá lá dentro, o nome é outro. Quem tá de fora é esse. Vai ser dia 28, 29. Tá lá também. Mas esse negócio aí é caro. Não vá. Fica em paz. Tá? Não mexe com isso, não. Fica no de graça, que é melhor. Dá para ir pegando devagarinho todo dia. Ou então você vai em 2 dias, toma um chocolate lá dentro, um sacode sobrenatural e resolve, tá? Faz o seguinte, vamos todo mundo criar um grupo de transbordo? Usa o WhatsApp pro bem, para de ficar consumindo sua vida. Você vai fazer o seguinte, você vai criar um grupo de transbordo, escreve grupo de transbordo. Se você criar o grupo hoje, eu vou dar meu número de celular amanhã para você. Aí você fala, você não vai dar seu número? Eu tenho um número funcional, que é de trabalho, e tenho um pessoal. Vou te dar meu número funcional para quem criar o grupo e colocar as pessoas. Dica, se você colocar a gente que não acredita na sua transformação, a pessoa vai criticar ou nem vai entrar. Sugestão, crie o grupo, vou ensinar para vocês aqui. Eu vou criar um grupo agora. Escreve todo mundo assim, ó. Tô dentro. Deixa eu ver se vocês estão comigo. Olha como é que funciona um grupo de transbordo. Seguinte. Você vai fazer um grupo, vou criar um grupo aqui agora, criar grupo, novo grupo, vou colocar aqui uma pessoa, porque senão não cria o grupo, ó. Grupo, escreve transbordo. Transbordo, aí você coloca tipo a sigla do lugar que você tá. Vou pôr aqui, ó, transbordo alfa. Criei o grupo. Ó, que legal. Acabei de criar, ó, transbordo alfa. Você vai vir aqui, ó, convidar via link ou QR Code. Aí você clica aqui. Aqui, PPP, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Enviar link ou copiar link. Copiei o link. O que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui agora para você ver. Você vai fazer exatamente isso. Vou no Diego Vicente e vou mandar o link para ele, ó. Acabei de colar. Aqui. Acabei de colar e vou mandar uma mensagem. Cara, você acredita que eu tô acordando 4h59 da manhã todo dia? Aquele maluco do Pablo Marçal tá falando umas loucuras lá dentro. A parada é aberta e eu tô te chamando para esse link. Se você não quiser aprender algo novo, mudar a sua vida, sair dessa procrastinação, dessa loucura que você tá fazendo, você fica aí. Agora eu vou te contar um segredo, mano. O trem tá valendo a pena. Pega esse link aqui que eu vou te mandar, entra no grupo. Dentro do grupo tem um link da live de hoje. Dá pra você acompanhar tudo, tá? No começo. Vambora. Eu pensei demais em você. Eu sei que você quer prosperar. Vambora. Acabei de mandar, ó. Mandei. Aí o que vai acontecer? Vou olhar lá no grupo pra ver se o Diego entrou. Quer ver? Diego Vicente entrou usando o link do grupo. Você sabe o que você acabou de fazer? Você pode mudar a vida de uma pessoa, cara. A pessoa entra no grupo. A partir de amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo. O time vai fazer um resumo do que a gente falou. Sacou? O que eu quero pedir para você aqui agora? Ó. Eu vou fazer um Reels. Tudo em prol de achar mais gente, tá? E aí, Titi na área. Seguinte, hoje foi louco, mano. Nós estamos falando de Gênesis todo dia. Nós ficamos 2 horas só para falar da identidade em um único versículo, que é o 26. E aí? Foi produtivo ou não? Marca aqui, gente, para acordar mais cedo, sair desse caixão, com essa cama que não sai daí nunca. E é a hora de mudar de vida. Clica aqui, amanhã tamo junto de novo. Põe um foguinho aqui pelo menos, compartilha esse vídeo, 4h59 toda manhã. Gênesis. Vamos voltar pro início de tudo. Tá muito perturbado. Volta pro início aqui que vai dar tudo certo. Ó, tô colocando agora, vou escrever 2 horas para explicar um único versículo.
Foi louco, não foi? Fala a real. Um único versículo. Marçal, o que eu tenho que fazer então? Se você estiver pensando numa pessoa e estiver com medo, e com medo da pessoa, não coloca ela. Você já sabe que ela não merece isso e nem vai entrar, tá? Então o que você vai fazer? Você não vai pôr essa pessoa. Mas não tem ninguém na minha rede de contato que vai entrar. Então é o seguinte, chama o próximo frentista que se abastecer, chama o motorista do ônibus. Ou você quer mudar de vida? O cara, quero. Então entra aqui, pega esse link aqui, já tira um print do QR Code aqui, ó, entra aqui. O que você vai fazer? Você vai criar um grupo de transbordo. Esse grupo de transbordo, você é que não sabe. Se a sua vida estiver contribuindo com a transformação de outra vida, você não para de prosperar. Espiritualmente, almaticamente e fisicamente. Código. Transbordo. Escreve assim, ó. Eu sou transbordante. Tá carregando aqui. Por que o Instagram tá demorando tanto a carregar, hein? Os vídeos mais bestas do mundo tá demorando a carregar. Então, o que você vai fazer? Você vai escreve aí. Eu sou transbordante. Você vai criar o grupo. Amanhã, no final da live, eu vou mandar para você o telefone que você coloca. Pá, por que você vai passar esse telefone seu? Porque eu vou abrir para você e vou mandar coisas direto no grupo. Sacou? Fala, Tamis. Eu vi você perguntando várias vezes. O desafio, não. Dá um jeito de mandar de novo. Que eu vou checar aqui. O que eu quero pedir para todo mundo? Quero pedir para todo mundo. Eu quero pedir para todo mundo que entre agora no Instagram. Acabou de postar, deixa eu ver. Postou. Eu quero que você pegue esse vídeo que eu gravei agora, junto com você. Nós gravamos juntos. Ainda tá carregando essa bodega. Oh, Jesus. Aí você vai comentar, compartilhar. O que eu quero te pedir? Grava um stories. Fala, cara, tô acordando todo dia para abrir minha cabeça. Bora junto comigo? Aí você vai entender o porquê que muita gente mudou de vida só acordando aqui. Sabe o que é uma coisa interessante? Às vezes a pessoa fica me enchendo o saco. O Pablo quer vender curso. Eu tô te cobrando quanto? Você vai acordar, filho? Tô te cobrando quanto? E, por favor, a maioria das pessoas que não vão mudar reclama, tá vendendo, vendendo. Eu não tô vendendo nada aqui, ué. Acorda. Vou te entregar tudo. Não vou pôr limite em nada aqui. Vou falar tudo. Pode vir. Chama as pessoas. Chama as pessoas e o pau vai quebrar. Tá terminando de carregar essa bodega. Então, quando você cria o grupo, ele simplesmente é um negócio. É um negócio onde você fluiu porque você virou um rio. Escreve todo mundo assim, ó. De volta à origem. É o que nós estamos construindo aqui. De volta à origem. De volta à origem. Cara, é incrível a demora que o Instagram tá tendo para postar um vídeo de rios. Parece que é tipo assim, para dar uma desanimada na galera que o servidor lá deve estar gastando dinheiro. Mano, você imagina o data center do Instagram, se não é louco? Vou abrir a caixa de perguntas e hoje eu vou responder. Prometo. Alguém me lembra de cumprir essa promessa. De volta à origem. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Vou esperar carregar esse vídeo aqui, não. Você comenta daqui a pouquinho. Dá um minutinho aí e entra. Fechou? Tamo juntos até depois do fim.